Bom, gente, boa noite a todos. Sou Antônio Pinho, faço parte do Literai, certo? Que é aqui junto com o Thiago, né? Que a gente fundou esse grupo ano passado. Então a intenção é promover palestras sobre variados temas, né? Cultura, ciência, literatura, cinema. Então daí vocês depois vejam o nosso canal, né? Lá no YouTube, Literai. Já fica o merchandising. Juntamente também essa palestra oferecida em conjunto com o grupo Cruz e Souza, o grupo de pesquisa Cruz e Souza, que está também aqui iniciando no UFSC, também com esse propósito de fazer encontros para debater cultura, história, literatura, filosofia. Então, essa palestra é oferecida em conjunto com o grupo literário e o grupo de pesquisa Cruz e Souza, aqui da UFSC, né? É um grupo que foi fundado aqui por professores. E, então, nosso primeiro encontro literário, certo? É a primeira palestra também promovida pelo grupo Cruz e Souza. Nós convidamos o professor Oberon de Almeida, que é professor de filosofia aqui em Florianópolis, né? Formado aqui pela UFSC. E ele vai, então, fazer uma palestra sobre mitos contemporâneos. A questão da teoria da conspiração na era contemporânea, na era da internet. Então é isso aí, Oberon. Fique à vontade. Obrigado. Bom, gente, apesar de eu ter me formado em filosofia em 2012, o assunto aqui não tem absolutamente nada a ver com filosofia e as minhas competências em filosofia também não adiantam nada aqui. O assunto aqui é outro. Teorias de conspiração e também a questão das chemtrails. Esse livro aqui, oriundo das minhas experiências nesse ambiente, né? É um livro sobre meteorologia física, sobre termodinâmica atmosférica, sobre a aviação, sobre formação de nuvens. Não tem nada de filosofia, é mais física mesmo, física atmosférica. E, bom, eu vou começar aqui, ó, mitos contemporâneos, né? Teorias de conspiração. Um dado que a gente tem que se ater de início é que o boom da internet, né, surgiu aí na virada do século. 2000 para cima é que começa a internet a surgir e essa configuração vai surgindo na internet. As teorias de conspiração. Seja muito recente isso tudo. Ninguém fez um estudo ainda, ninguém se debruçou sobre o assunto. O negócio está a Deus dará na internet. Cada dia surge uma nova teoria de conspiração. As pessoas estão enveredando para dentro dessas teorias de cabeça. E quais as consequências para isso, né? As patologias psicológicas, os dramas sociais, as pessoas passam a militar em prol desses mitos contemporâneos, dessas teorias de conspiração, brigam com família, brigam com amigos, se excluem e vão desenvolvendo sintomas patológicos a nível psicológico. Vocês vão ver. Vou ressaltar só um caso aqui para nós vermos que esse assunto é importante. Por exemplo, Adélio Bispo esfaqueou Bolsonaro. Lá na época que ele esfaqueou Bolsonaro, eu já estava fazendo esses estudos aqui, tem uma série no meu canal que se chama A Mente de um Conspirador, justamente onde eu analiso passo por passo as patologias mentais, psicológicas, oriundas de pessoas que entram de cabeça em teorias de conspiração. Elas acabam desenvolvendo certas patologias, como o delírio persecutório e o delírio em geral. Se você for ver o Adélio Bispo, por exemplo, que esfaqueou o Bolsonaro, logo que houve o caso lá, que eu ouvi o nome Adélio Bispo, eu já fui dar uma investigada quem era esse cara e tal, e consegui entrar no Facebook dele. Tava na época ainda público o Facebook do Adélio mesmo. E lá você via as postagens, as coisas que ele curtia, tudo, né? Então o cara pirava em Illuminati, pirava em conspiração da maçonaria. Inclusive eu vi no Facebook do Adélio uma foto do monumento da maçonaria que tem ali no centro da cidade. Nós temos um monumento da maçonaria ali perto do terminal antigo. Tem um monumento da maçonaria ali. O Adélio fotografou esse monumento e falou lá, eles estão contra nós, completamente pirado com essas histórias de conspiração. Estão me perseguindo, o governo está me perseguindo, os Illuminatis, a maçonaria, o complô, né, contra ele. Ele está sendo perseguido por todos. Eu comecei a analisar o perfil desse Adélio e falei, cara, esse cara aí sofre de delírio. Ou ele está desenvolvendo, porque aí é que tá, as teorias de conspiração, elas servem como gatilho. Às vezes a pessoa ela tem tendência ao delírio,
Mas não vai desenvolver, vai ficar, a vidinha dela vai seguir normal. Só que quando começa a embarcar nessa de teoria de conspiração, aquilo serve como um gatilho. E a pessoa que não iria desenvolver o delírio passa a desenvolvê-lo. O Adélio Bispo é um caso claro. E na época eu fiz um vídeo sobre o Adélio e dei o meu palpite. Falei, ó, se ele sofresse de delírio, ele não ia conseguir fazer tudo o que fez e tal. Mas eu falei, ó, eu acho que esse cara sofre de delírio. Aí agora, 2 dias atrás, saiu o laudo. Tanto a defesa dele quanto a promotoria, tanto um lado quanto o outro estão em conciliação de que realmente ele possui o delírio persistente. Inclusive, a própria médica contratada pelo Bolsonaro analisou os laudos e realmente todos estão em harmonia com a ideia de que ele sofre de delírio. E, poxa, eu dei esse palpite há 6 meses atrás. E baseado no que eu vi em relação à piração dele em relação à teoria de conspiração. Então, assim, a figura que nós aclamamos aí, o nosso presidente, quase foi a óbito por causa de uma pessoa incentivada por teorias de conspiração, delirando. Então, é um assunto que nós temos que debater, por isso que eu estou aqui. Então, vamos lá, mitos contemporâneos. Aqui estão os tópicos. A gente vai falar sobre a teoria das trilhas químicas. Quer dizer, vamos falar não. Aqui, na verdade, são algumas das teorias conspiratórias. Eu coloquei alguns exemplos aqui para ilustrar, né? Teoria das trilhas químicas é uma teoria conspiratória da internet. Retorno de Nibiru, fortíssima, né? O planeta Nibiru que está por chegar, né? Baseado naqueles escritos de Zacarias Sitchin, né? Sobre o 12º planeta e tal, né? Tem uma galera, assim, é um grande nicho. O nicho das trilhas químicas é enorme. Nibiru é outro. O homem foi ou não foi à Lua? Tem uma galera que até hoje está nesse debate ainda, se foi ou não foi. Terra plana, que eu diria que atualmente é a teoria de conspiração mais forte da internet, né? Mundialmente, é a teoria da Terra plana. Tentado do 11 de setembro, é clássico, né? Que o governo é que promoveu esse atentado, que não é um grande complô do próprio governo dos Estados Unidos, vocês já sabem, né? HAARP, é pesada essa daí, mas já é mais antiga, né? O HAARP é de 2012 para 2013, que explodiu a teoria da manipulação climática, é pesquisa de aurora ativa, né? Aquelas antenas que ficam no Alasca e que, segundo os teoristas da conspiração, é uma arma de manipulação climática. Pior que o HAARP já foi desativado, nem existe mais, e as pessoas na internet continuam reproduzindo o mito, apesar do HAARP já ter sido desativado em 2013, por falta de recursos. O Blue Beam também é interessante, projeções holográficas, é uma teoria bem forte na internet, né, de que os governos aí dos Illuminati e da nova ordem mundial possuem satélites que cruzam lasers e projetam holografias na atmosfera para nos enganar quanto a uma invasão alienígena, o retorno de Jesus. Então, é o Blue Beam. Pesado também. Na internet, se você for ver o que tem de gente adepta da teoria do Blue Beam, não é brincadeira. São só alguns exemplos de teorias de conspiração, mas tem muitas outras, né? A gente vai ver aqui esses tópicos aqui, ó, selecionei aqui. Teoria das trilhas químicas. Eu vou me debruçar mais sobre essa questão. Criando uma teoria de conspiração e a conclusão final. Como é que é? O seu livro, né? Você vai falar. Então, é que no final eu vou falar sobre essa produção aqui. Eu vou falar no decorrer aqui, no percurso. Então, assim, por que eu quero falar sobre a teoria das trilhas químicas? Porque não interessa qual a teoria conspiratória, todas elas possuem o mesmo modus operandi. Se a gente compreender o funcionamento da teoria das trilhas químicas, a gente pode aplicar o modus operandi para todas as outras teorias. Elas todas têm o mesmo processo, tá entendendo? Então, eu vou tomar como exemplo a teoria das trilhas químicas, que é a que eu tenho mais embasamento. Depois a gente aplica esse modus operandi para todas as outras. Ou seja, teoria das trilhas químicas. Do que se trata o assunto, o primeiro tópico. O assunto chegou ao Brasil. A minha experiência pessoal, que originou este livro aqui. O rompimento e desconstrução, quando eu deixei de seguir a teoria, eu fui um adepto. Eu fui um teorista de conspiração, eu fui um adepto dessa teoria, e com unhas e dentes. Aqui no Brasil,
eu me envergonho disso hoje, mas eu me tornei, na época, um expoente dessa história aqui. As pessoas, grandes grupos, páginas, as pessoas vinham falar comigo e eu criei um verdadeiro império. Eu trouxe o assunto ao Brasil, basicamente. Esse assunto era desconhecido no Brasil. Em 2011 para 2012, eu fui um infeliz responsável em trazer essa teoria de conspiração para o Brasil. Me especializei nela, defendi ela durante 4 anos, com unhas e dentes, acreditando que, de fato, era a mais pia verdade, que é o que acreditam todos os teoristas de conspiração, né? A teoria deles é, de fato, a realidade. Depois de 4 anos, eu consegui descobrir a verdade, e aí o processo de desconstrução e rompimento. É o que está aqui. Dissidência, ataques de exclusão, no momento que eu resolvi sair dessa teoria, né, passar a ser um crítico, né, como é que foram os ataques à minha pessoa e a exclusão que aconteceu. Eu fui arrancado dos grupos, eu fui expulso, eu fui escorraçado, né, no momento que eu comecei a criticar a teoria. E, por fim, as patologias mentais e consequências. Vamos ver tudo isso aí, esses são os tópicos. Então, vamos lá, do que se trata o assunto? A teoria das chemtrails, ela surgiu no condado de Shasta. Houve um grande encontro proporcionado por Danny Wigington. Esse cara é famoso. Danny Wigington é o dono do site Geoengineering Watch. É o maior site mundial sobre a teoria das trilhas químicas. E esse Danny Wigington é uma personalidade nesse meio. A teoria surge no momento em que o Danny Wigington convoca uma assembleia no condado de Shasta para debater a questão sobre a geoengenharia climática, né? Isso, por enquanto, no condado de Shasta, na Califórnia. Era uma coisa local. Eles estavam lá debatendo a tal da engenharia climática sobre os céus da Califórnia. Tá? Que eu vou dar uma lida aqui para vocês. Ó. Por volta de 1996, foi levantada uma teoria baseada em uma acusação de que a Força Aérea Americana, USAF, estaria utilizando aeronaves para pulverizar agentes químicos no céu, devido a trilhas de condensação incomuns que foram vistas por cidadãos norte-americanos, principalmente no condado de Shasta, na Califórnia. A acusação foi feita em resposta a uma diretiva militar que delineou um futuro sistema de modificação do tempo com o propósito de manter o domínio militar dos Estados Unidos no ano de 2025. O documento consistia em uma representação ficcional de situações futuras para o ano de 2025. Stephen Fraser, que aqui é o nome em inglês, beleza. Ou seja, houve essa diretiva militar que fazia umas alusões ao que poderia acontecer no futuro. Não era real, entendeu? Eram só alusões ao futuro, mas os caras acabaram tomando como verdade e fizeram esse encontro no condado de Shasta. Ó. O encontro do condado de Shasta, na Califórnia. Em 15 de julho de 2014, cerca de 400 pessoas se reuniram na Câmara de Supervisores do condado de Shasta, na Califórnia, com o objetivo de colocar em debate a questão das trilhas químicas. O supervisor Les Bow anunciou o tópico como, abre aspas, uma discussão para levantar questões relativas à engenharia climática e pulverização de aerosóis, considerando a possibilidade de tomar ações e outras medidas adequadas, se necessário. O grupo de peritos entre aspas, né, presentes apresentou dados, entre aspas, para confirmar a legitimidade das preocupações levantadas. Então, aquela frase em inglês que tinha no fim do slide anterior era o título de uma obra ficcional? Isso, uma obra ficcional. Ah, tá. Eles tomaram como verdade, mas era ficcional. Então, reuniu-se essas 400 pessoas no condado de Shasta para debater a tal da engenharia climática, que nem existe, mas eles estavam lá para debatê-la. Então. Danny Wigington, Geoengineering Watch, o site, né? A conferência realizada no condado de Shasta se tornou popular na internet a partir do momento que foi divulgada no site Geoengineering Watch, criado por Danny Wigington, consultor de energia renovável de 46 anos de idade. Dentre os diversos teoristas, Wigington é o mais engajado na causa. Seu site é hoje o principal veículo de divulgação do assunto. Foi a partir dos conteúdos divulgados pelo site, criado por Wigington, que o tema veio a ser conhecido pelo mundo. Ou seja, um debate que estava restrito à Califórnia, esse pequeno condado de Shasta, aquele grupo, né, foi trazido a
conhecimento mundial quando o Danny Willington começou a postar esses assuntos no canal dele, quer dizer, no site dele, Geoengineering Watch. E aí a questão toma repercussão mundial. Veiculada na internet, a teoria das trilhas químicas rapidamente se tornou uma febre e alcançou os 4 cantos do planeta. Milhares de pessoas se voltaram para essa questão, temendo que as trilhas químicas estariam acontecendo não só na Califórnia, mas em outros estados, países e em suas próprias cidades. O que antes era uma teoria passou a ser encarada como uma verdade factual. Ou seja, existe um grupo de pessoas que já se reuniu para debater o assunto, já existe um site divulgando a temática. A partir disso foi feito o documentário, o famoso documentário What in the World Are They Spraying? O que eles estão pulverizando no mundo. Esse documentário ferveu no mundo inteiro. E o que era antes uma hipótese de uma geoengenharia acontecer na Califórnia passou a ser um fato mundial, né? Estamos sendo pulverizados por uma conspiração global de engenharia climática. O governo, de forma secreta, tem pulverizado os céus do mundo inteiro para fins de engenharia climática e outros fins também, que eu vou falar aqui. O assunto chegou ao Brasil. Como é que o assunto chegou ao Brasil? O assunto chegou ao Brasil por volta de 2011. Foi neste ano que os primeiros vídeos de trilhas persistentes foram registrados por mim em maio de 2011, no estado de Santa Catarina. Então foram divulgados na internet, dando início às primeiras especulações de que o Brasil também estaria sendo vítima deste projeto de poluição global. O site Trilha Química, criado na época, foi um dos primeiros a explorar o assunto. Neste site, ainda acreditando na teoria das trilhas químicas, eu divulguei uma série de fotografias e filmagens das trilhas no céu. Isso foi o seguinte: eu estava já vendo a reunião do Conrado Shasta, eu já tinha visto o site do Danny Willington, eu já tinha assistido o documentário What in the World Are They Spraying, e eu falei, cara, isso é real, isso existe, isso está acontecendo lá nos Estados Unidos. Os caras estão pulverizando os céus para motivos de manipulação climática, engenharia climática. E, de repente, isso foi em 2011, eu olho para o céu e vejo essas trilhas passando no céu, aqui de Santa Catarina, na minha cidade, Florianópolis. Eu falei, meu Deus, esses caras estão aqui. Lascou. E aí eu comecei a fotografar, registrar e montei um site chamado Trilha Química. Existe até hoje. www.trilhaquimica.blogspot.com. Foi o primeiro site sobre geoengenharia climática no Brasil, que eu me arrependo até hoje. Eu só não tirei do ar por motivos de mostrar que tá lá, que eu fiz esse site, mas eu me envergonho disso aqui, tá? Tudo que está aqui é falso, apesar de eu acreditar na época que era verdadeiro. Pergunta: estaríamos de fato sobre a ameaça de uma grande operação clandestina global de pulverização de engenharia climática? Será que estamos de fato? As estranhas trilhas persistentes deixadas por aviões em diversas partes do mundo seriam realmente aerosóis pulverizados ilegalmente visando objetivos escusos? Esse é o questionamento, né? Segundo os teoristas das chemtrails, sim, nós estamos de fato sob a ameaça de uma grande operação clandestina e nós estamos de fato sendo pulverizado por aerosóis nocivos, né, com fins de manipulação e engenharia climática, segundo eles, né? Eu vou provar para vocês que não. Experiência pessoal. Ao longo de minhas pesquisas, fiz mais de 500 filmagens e tirei 15 mil fotos registrando o fenômeno. Reuni o maior acervo documental feito no país relacionado ao tema. E depois de anos de pesquisa, as primeiras respostas sobre o real caráter do fenômeno vieram à tona. Esta obra reúne as pesquisas que fiz no decorrer de 5 anos e pretendo, de uma vez por todas, apresentar conclusões esclarecedoras sobre o assunto. Cadê a obra? É desta obra que estamos falando. Este livro aqui, quantas páginas são? São 250 páginas. É um livro que é todo baseado em metodologia científica, com todas as bibliografias possíveis, com metodologia acadêmica. É uma verdadeira tese, com embasamento científico, com tudo. Tem tudo aqui. É um puta trabalho que eu fiz durante 5 anos, reunindo todas as conclusões que eu cheguei depois de vivenciar essa teoria de conspiração, né? Rompimento e desconstrução. A única forma de responder a essas indagações seria: como é que a gente faz para descobrir
se de fato estão pulverizando ou não. O avião passa, deixa uma trilha espessa, essa trilha incha, se dissolve no céu e vira deixa o céu leitoso, né? Aquela trilha espessa, né? E, na verdade, o pessoal dizia que o quê? O correto seria a trilha se dissipar atrás do avião e não permanecer no céu e inchar. Então, a teoria é essa, de que as trilhas que somem rapidamente atrás do avião são as famosas contrails, condensation trail, trilhas de condensação. Elas se dissolvem atrás do avião, são trilhas curtas. E as trilhas que incham e persistem são as chemtrails, chemical trail, trilha química. A teoria é essa, né? Como que a gente faz para... A única forma de responder essas indagações seria, fora fotografar e rastrear as aeronaves, conferir no site das companhias aéreas os bilhetes vendidos. Esse procedimento foi feito, e os fatos revelados levaram a concluir que sim, as aeronaves vistas no céu gerando as trilhas persistentes eram, de fato, comerciais e carregavam passageiros. Eu vou mostrar para vocês qual foi o método que a gente utilizou para desconstruir essa teoria, para mostrar que realmente não há aviões clandestinos, as trilhas que incham por naturalidade, não existe nenhum mistério, eu vou mostrar para vocês. Registros fotográficos. Vamos começar pelos registros fotográficos. Vejamos o primeiro deles, feito no dia 20 de janeiro de 2014. Apresentava um avião da TAM, fotografado sobre os céus da capital de Santa Catarina. Você observa até o desenho com a cauda vermelha, é um avião característico da TAM. Ele passou no céu soltando essa trilha aqui, que se tornou persistente e depois de um tempo se expandiu, se tornando uma nuvem artificial, que a gente chama de uma nuvem do tipo cirrus stratus, essa nuvem leitosa que vai pelo céu afora, né? Ou seja, um avião comercial deixando no céu rastros persistentes. Ué, mas os rastros deveriam ser curtos, né? Ué, como é que um avião da TAM está deixando rastros persistentes? Aqui tem outro registro. O segundo registro foi de um avião da Gol. Foi feito em Santa Catarina no dia 15 de março de 2014. A aeronave sobrevoou a capital do estado, gerando um rastro persistente que em algumas horas se expandiu no céu. Claramente um avião da Gol. Para isso, na época, eu investi em câmeras mais possantes para poder tirar fotos bem próximas, né? Um avião da Gol, claramente da Gol, deixou uma trilha realmente longa, não é aquela trilha curta que se dissipa, uma trilha longa, e que se expandiu, se tornando uma nuvem cirrus stratus. Novamente, um avião comercial. Terceiro registro revela um avião da Gol, que foi fotografado no dia 28 de março de 2014, na capital de Santa Catarina. Na sequência de mais abaixo, notamos a evolução da trilha deixada por este avião até se tornar uma espessa nuvem artificial. Mesma coisa, mesmo procedimento. Avião da Gol, trilha comprida, a trilha persistente e depois inchando, se tornando nuvem cirrus stratus. Agora, o que diziam os... Oi? Tu ficou esperando a trilha inchar, assim, isso demorava quanto tempo? 15 minutos a meia hora. O que leva para ela... Esse processo todo que você está vendo aqui leva meia hora. Aí o que diziam os teoristas da conspiração quando eu mostrava para eles esses dados? Eu falava, o avião da Gol está gerando uma trilha persistente. É um avião da Gol, não é um avião dos Estados Unidos, não é um avião clandestino dos militares pulverizando agentes químicos. É um avião da Gol, claramente. Você pode ver que é um avião da Gol. E está deixando uma trilha persistente. Como é que você me explica isso? Eu perguntava para um teorista das chemtrails, né? Aí ele dizia assim, é porque provavelmente é um avião falso da Gol. Eles devem ter pintado o avião por de fora para parecer da Gol, mas na real é um avião militar. E por dentro desse avião não tem passageiros. Existem bombonas e equipamentos de pressurização de gases. Com certeza é um avião que foi maquiado para parecer um avião da Gol. Puta, aí eu querendo matar esse povo, né? Porque não adianta você mostrar a verdade para eles. Eles querem que você esfregue na cara a verdade. Na verdade, já está dita. É um avião da Gol deixando trilha persistente. Então, não é um avião clandestino. Mas eles queriam mais. Eles queriam que a gente provasse que, fora ser um avião da Gol, eles queriam que a gente provasse para eles que ali dentro existem passageiros e não câmaras de pressurização e dispersão de gases e aerosóis. Como que a gente faria isso? Desta forma. Os rastreamentos.
foto, filmagem, mais número do voo, mais informações do flight radar. Que é para acabar com a brincadeira, sabe? O primeiro deles, primeiro rastreamento que a gente fez. O primeiro deles trata-se de um avião TAM, modelo A380, número de voo JJ3858, número que aparece no bilhete de embarque, né? E registro PRMYV. A aeronave comercial foi registrada em altitude de cruzeiro FR-370, perto de 11 mil metros de altura. Foi filmado ao cruzar os céus de Guaratinguetá, São Paulo, vindo do aeroporto de Curitiba, com destino a Salvador. Aqui estão todos os dados da aeronave. Essa aeronave saiu de Curitiba, com destino a Salvador, carregando passageiros, segundo o número do bilhete, aí deixando essa trilha. Quem fez esse registro foi um parceiro meu na época, que trabalhava comigo, que era o Gilberto. Inclusive, tem uma dedicatória aqui no livro ao Antônio e ao Gilberto. O Antônio que me ajudou a fazer essa obra. Aqui, ó. Agradeço a realização desta obra a dois grandes amigos, Gilberto Borges, que me ajudou a acordar de um sono profundo, e Antônio José de Pinho, pela ajuda na revisão desta obra. Essa é a minha dedicatória a essas duas pessoas. O avião, com todos os registros que vocês estão vendo, deixou esta trilha persistente. Aqui tá, não dá de ver direito, né? Mas aqui tá todas as informações do bilhete. O avião, aqui tá o trajeto dele pelo flight radar, com todas as informações de voo, que tá aqui, né? Ou seja, é um avião que saiu de um destino para um outro destino, carregando passageiros, com todas as informações do voo a seu dispor. Não é um avião clandestino, não é um avião da CIA, do governo oculto, que está pulverizando, não. É um avião, claramente um avião da TAM, com todos os registros possíveis. Tem mais? Ah, não. É só esse. É porque no livro tem vários registros. Aqui coloquei um só, porque não vai ficar extenso, né? Mas, assim, está mais provado por A mais B de que aviões comerciais, normais, aviões comuns, geram trilhas de condensação persistente. Dissidência, ataques e exclusão. Diante de alguém que não crê na teoria, e principalmente diante de alguém que acreditava e passou a não crer mais, as reações dos defensores diante dela são sempre as mesmas e esboçam claramente o perfil paranoico dessas pessoas. Vejamos alguns exemplos. A partir do momento que eu passei... Bem, ficou provado que o avião era um avião comercial de passageiros. É. Mas não fica provada qual é a composição da chemtrail. Como assim? Podia ter alguma coisa de combustível. É feita. As bobinas podiam estar escondidas. É, eles vão, cara. Realmente, não. Para essas pessoas, você pode apresentar todas as provas possíveis. Eles vão continuar. Precisava ir atrás do chemtrail com balão e colher a amostra do gás. Eles querem. É a única forma. E mesmo se você for lá e fizer tudo isso, eles vão continuar negando, porque é o processo do delírio, que é o que a gente vai entrar aqui agora. Para um delirante, não adianta você mostrar provas, porque a própria característica do delírio é não aceitar provas em contrário. É uma das características da doença, a gente vai ver isso depois. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a ser um crítico da teoria, antes eu era o defensor, aliás, o maior defensor no Brasil todo, o cara que estava dentro dessa história, crente total. Meu Deus, estão pulverizando os céus. Eu era o maior de todos os crentes. E eu estudei tanta coisa, ao ponto de chegar a ver que não era real. E passei a ser um crítico, e comecei a criticar, e aí, imagina, eu tinha Aliança América Latina, Espanha e Portugal, o maior grupo do Facebook de chemtrails que unia os grupos da América Latina toda, eu era o coordenador brasileiro. Chemtrail São Paulo, Chemtrail Centro-Sul, Chemtrail Santa Catarina, eu tinha 2, 3 blogs, sites, nossa, era um negócio gigante, tudo defendendo a teoria. Quando eu resolvi criticar e falar que não era verdade, eu comecei a utilizar todos esses veículos que eu tinha para desconstruir o mito. E aí, aí começou o povo em cima de mim. Que aí vocês veem os tipos de ataques, são bem claros, né? Os ataques são do tipo assim, abre aspas, os defensores da teoria falando para mim, né? Típico de quem recebeu a ameaça dos poderosos. Você é um capacho sujo de merda da CIA. Essa foi boa. Essa acho que eu concordo. Quem que é a CIA, velho?
Sempre pergunto para quem ele trabalha como desinformante. Eu sou agente da CIA, desinformante, Illuminati, maçom, reptiliano. Eu sou todas essas coisas. Você deve ser um dos agentes que pulverizam as pessoas. Eu estou trabalhando para... Eu trabalho para eles, né? Eu estou trabalhando para eles. Nossa. KKK deve ter te pago uma grana muito alta para você dizer que o que as pessoas do mundo inteiro veem não é real. Ou seja, eu estou sendo pago, eu sou um desinformante, eu passei a trabalhar para eles, o tal do eles. Eu não sei quem é eles, mas eu estou trabalhando para eles. O que eu encarei eu botei só algumas. Aqui no livro tem uma porrada de ofensas que eu recebi na época, né? Botei só algumas aqui para vocês terem a noção. Patologias mentais e consequências. Agora vamos começar a investigar aqui as consequências mentais, porque a partir do momento que depois de 4 anos estudando as chemtrails, eu vi que eu gastei 4 anos da minha vida num negócio que não era real, e eu briguei com família, briguei com amigos, eu ia contra todo mundo, que nem o teu amigo, né? Eu era paranoico. Não. Ixi, hoje tá tendo trilha. Eu não saía de casa. Eu não saía de casa com medo dos metais pesados, que, bateu trilha persistente no céu, que choveu, eu não saía de casa com medo dos metais pesados caírem em cima de mim, entendeu? Então, eu me dei conta de que eu estava desenvolvendo o delírio. Eu estava me tornando um delirante, com características claras do delírio. Eu estava começando a desenvolver a coisa, me tornando uma pessoa paranoica mesmo. E é assim que as pessoas têm convivido, né? Tem muitas pessoas que estão seguindo esse caminho. Eu vou ler aqui para vocês. Patologias mentais e consequências. A mente dos que ingressam nesse nicho passa a operar de uma forma diferente. Que nicho é esse? Teoria de conspiração. Com traços de transtorno delirante. Neste caso especial, do tipo persecutório, as pessoas começam o delírio do transtorno persecutório é bem claro, né? Mania de perseguição. Você começa a crer que estão lhe perseguindo. Todos estão lhe perseguindo. O governo, as pessoas, as instituições, né? Delírio, às vezes denominado delusão, é uma crença errada. Olha só o conceito, né? É uma crença errada mantida com grande convicção. Consiste em uma psicose caracterizada pelo desenvolvimento de um pensamento delirante crônico, lúcido e sistemático, provido de uma lógica interna própria, sem apresentar alucinações. A pessoa não chega a alucinar, mas ela desenvolve uma realidade interior própria. Eu vou explicar melhor para vocês. Indivíduos que possuem sintomas de paranoia delirante ou delírio, né, se caracterizam por 2 fatores principais. Esses 2 fatores são o que caracterizam o delírio. Certeza, mantida com absoluta convicção, e incorrigibilidade, não passível de mudança por força de contra-argumentação ou prova em contrário. Significa o quê? Que não existe o debate com um delirante. Você não vai debater com um delirante. Porque seja lá o que você disser, seja lá qual prova você apresentar, ele vai negar. Porque é parte da doença, tá entendendo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. O delírio dos ciúmes é bem clássico, bem conhecido. O marido acha que a esposa está traindo ele. E ele começa a criar todo o enredo na mente dele de quem que ela está traindo, de como que ela está fazendo, e começa a criar uma história que nada daquilo está acontecendo. Ele cria um enredo de que, por exemplo, todas as vezes que ela vai na casa da mãe, na verdade, ela não está indo na casa da mãe, ela está indo no trair com o amante, né? Aí, vamos supor, a mulher saiu para ir na casa da mãe e ele pensa, bom, ela está indo para a casa do amante. Aí ele corre lá para a casa da mãe da guria, chega lá, a guria está na casa da mãe. Aí ele vai olhar, e o que ele vai dizer? Ele vai dizer, beleza, eu estava errado. Realmente ela não está me traindo, ela está na casa da mãe dela. Pro delirante, não. Ele vai chegar e vai falar, sua mãe está contigo nessa história, né? Sua mãe está com você nesse complô. Não é só tu, é tu e tua mãe. Ou seja, ele vai manter a certeza dele
com uma convicção inabalável. Delírio persecutório. O cara acha que o vizinho dele está observando ele. Ele fica paranoico, ele olha, ele vê pelas persianas da janela lá, ele fala, cara, meu vizinho está me perseguindo, meu vizinho está me observando. E começa a criar todo um enredo, uma realidade interior na cabeça dele, que ele está sendo perseguido pelo vizinho. Aí eu chego e falo, brother, o teu vizinho está há 6 meses na Europa, não tem ninguém na casa, está vazia. E você acha que ele vai acreditar? Ele não vai acreditar. Ele vai dizer que você está mentindo, ele não está na Europa, você está junto com ele nisso, e ele vai criando formas de manter a ilusão interior dele. Ou seja, não há prova em contrário, porque é uma certeza, é uma espécie de certeza doentia, tá entendendo? Sabe o teu amigo? Não adianta, por isso que eu falei, não adianta o debate. Qualquer coisa que você disser, qualquer prova que você pode esfregar, tá aqui, ó. Não existe isso. Ele vai olhar e vai falar, você está trabalhando para o governo, né? Você você está sendo pago, né? Você é mais um dos desinformantes. Eles vão manter a ilusão até a última gota de força que eles têm. Porque é doença. Se apresentar qualquer fato, você sempre nega. Ela vai negar todos os fatos. Incorrigibilidade, não passível de mudança por força de contra-argumentação ou prova em contrário. Não existe prova para um delirante. Ele vai sustentar o delírio. Segundo consta na edição mais atual do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, o delírio é definido como, abre aspas, uma falsa crença baseada em uma inferência incorreta sobre a realidade externa, que é sustentada com firmeza, apesar das crenças de quase toda a totalidade das pessoas e apesar de que se constitui em prova incontroversa e óbvia de evidência ao contrário. Ficou meio confuso isso daí, mas está dizendo que não há conversa. Mesmo que todas as pessoas do senso comum, todas as pessoas da coletividade digam para você que você está errado, você vai estar certo e todos os outros estão compactuando contra você. É um delírio, é uma doença patológica mesmo. Bom, aí aqui eu encerro essa parte das chemtrails. Vocês começam a ver como é que se estruturam essas teorias de conspiração na internet. A teoria das chemtrails é um exemplo. Se você for ver Terra plana, Nibiru, Blue Beam, todas as outras, muda o tema, muda o endereço, mas a estrutura, o modus operandi é o mesmo. Todas essas pessoas envolvidas com essas teorias de conspiração, todas estão desenvolvendo sintomas do delírio. É muito triste. Aí, o que eu vou mostrar para vocês agora aqui? No início, quando eu estava estudando aqui... Estava gravando ali? Tá gravando. No início, meu interesse, durante 4 anos, foi as trilhas químicas. Estão pulverizando nós, meu Deus, os governos estão pulverizando aerosóis para a engenharia climática. Eu acreditava nessa história. A partir do momento que eu vi que era tudo falso, eu comecei a entender como que é o modus operandi, desconstruir o mito, mostrei para vocês toda a desconstrução, investigação real, que mostrou para mim, né? Porque para eles não acreditaram nas minhas provas. Até hoje eu mostro esse livro aqui, às vezes, para o pessoal crente na teoria das trilhas químicas, e eles falam que esse livro aqui, com certeza, foi financiado pelo governo dos Estados Unidos. Isso aqui foi financiado. Não, é impressionante. Se fosse interessante pela Record, né? Pela companhia. Pô, estaria rico aqui, né? Não, eles falam que eu estou sendo pago, você está sendo pago por eles, pela CIA, pelo governo dos Estados Unidos. Eu falava, cara, se realmente o governo quisesse me pagar para disseminar a desinformação, eu estou disseminando. Me paga aí, porque eu ganho uma mixaria com o salário de professor, que ainda tem que fazer Uber a noite toda para sustentar meu salário. Se fosse para me pagar mesmo, me paga que eu estou fazendo. Mas ninguém está pagando. Eu fiz isso aqui tudo de... Estou gastando dinheiro só, não estou ganhando de ninguém. Ai, meu Deus. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a compreender o modus operandi da teoria de conspiração, das teorias, né, o meu interesse deixou de ser as chemtrails. O meu interesse não era mais a teoria X ou Y, mas o modus operandi por detrás da coisa. Então, eu falei assim, bom, está na hora de começar a fazer algumas experiências.
eu falei assim, bom, vou tentar, então, construir uma teoria de conspiração, disseminar na internet e ver os resultados. E aí, ver as estatísticas, analisar os resultados disso. Será que eu consigo disseminar uma teoria de conspiração na internet? Então, eu criei uma teoria de conspiração. Como que se cria uma teoria de conspiração e faz ela dar certo na internet? Vou mostrar para vocês. Conseguiu dinheiro para ela? Não. Meu objetivo não é dinheiro, não. É só compreender o fenômeno, né? Você fez um experimento social. Experimento social. É literalmente um experimento social. Como se cria uma teoria de conspiração? Bom, primeira parte, fundamentação histórica. A gente tem que agregar elementos reais, criar um enredo e dar um sentido, disseminar na rede e incorporar no inconsciente coletivo. Vamos ver do que se trata essa teoria que eu criei. Eu criei uma teoria chamada o Artefato Secreto da Ilha de Santa Catarina. A fundamentação histórica foi basicamente a seguinte. Eu criei a ideia de que os incas, lá em Machu Picchu, eram detentores de um artefato que lhes dava a habilidade de moldar pedras e levitar pedras. Que os incas tinham um artefato que foi utilizado também nas pirâmides, para a construção das pirâmides. O grande mistério das mega construções da antiguidade, né? Como que moviam aqueles blocos? Bom, o segredo estava com os incas. Eles eram detentores do artefato secreto. Esse artefato foi passado dos incas para o monastério dos franciscanos quando houve a invasão dos espanhóis e tal, né? Domínio espanhol. O que era dos incas acabou em posse dos espanhóis. Isso daí, esse artefato foi escondido a 7 chaves pelo monastério dos franciscanos, que existe. O monastério dos franciscanos fica em Lima, no Peru. Eu visitei esse monastério na época. O artefato ficou na posse dos franciscanos até que foi trazido ao Brasil através do Caminho do Peabiru. Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma trilha que corta toda a América do Sul, vem lá do Peru e desemboca em Florianópolis. Isso é um dado muito incrível. Se vocês derem uma estudada no famoso Caminho do Peabiru, Essa parte é verdade. Essa parte é verdade. Aí é que tá, né? Que fundamentação histórica e também criando elementos reais, misturando. Não existe o artefato, o resto existe. Os incas existem, o monastério dos franciscanos existe, o Caminho do Peabiru existe, e a maçonaria que eu quis envolver no final para dar um toque conspiratório que o pessoal adora, né? Criando um enredo e dando sentido. Bom, o enredo foi o seguinte: os incas detêm um artefato que possibilitou as construções antigas. O artefato foi mantido em segredo pela ordem dos franciscanos. O artefato foi trazido a Florianópolis através do Caminho do Peabiru. Sua localização atual é de conhecimento da maçonaria. O artefato está disseminando na rede. Então, eu elaborei um vídeo de autoria anônima, um vídeo falso. Criação de um canal no YouTube, o canal chamado Artefato Secreto da Ilha de Santa Catarina. Está aqui. E a viralização do conteúdo. Ou seja, eu criei um vídeo totalmente falso, anônimo, né, aonde eu conto toda essa história, esse enredo, né, do artefato secreto, como que ele saiu lá dos incas e veio parar em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, e como que ele está na posse dos maçons, que por coincidência tem uma sede no Campeche. É a sede catarinense da maçonaria que fica no Campeche. Estes caras guardam até hoje o artefato. O grande segredo da construção das pirâmides e de Machu Picchu está hoje na posse dos maçons de Florianópolis. Levantei essa história. O vídeo tem 237 mil acessos. Deu certo. Em menos de 2 anos, o canal explodiu. Várias pessoas replicaram, vários sites replicaram. Isso virou uma febre na internet e hoje em dia tem pessoas adeptas da teoria do artefato secreto da ilha de Santa Catarina. Sabe a pessoa que fez isso? Ninguém sabe que fui eu. Vai saber agora. Até agora. Ninguém sabe. O canal tá lá até hoje. Não, eu tô com medo de estar na câmera. Os maçons compraram? Então. Os maçons compraram? Não, eu sou maçom. Eles vão dizer. Eu sou maçom. Não, eles Teus irmãos vão dizer que ele está mentindo. Não foi ele que criou. Isso é mentira para aparecer.
Sempre tem Isso. Não, ele não foi ele que criou, não vai ele prova. E daí, se tu postar um vídeo dizendo é tudo mentira, é porque tu hackeou a conta. Isso. Não tem saída. Exatamente, não tem saída. Para o delírio, não tem saída. Então é o seguinte, é aquela história. Se eu vier a público e falar, ó, o artefato sagrado ali de Santa Catarina não é real, fui eu que inventei isso tudo. Os adeptos agora da teoria, depois que a teoria está lançada e criou uma base de fãs ali, nada mais pode... não há mais contra-argumentação. Se eu aparecer e disser, fui eu que fiz, é tudo mentira, eles vão dizer, não, você está nos enganando. Aquela mesma história de sempre, né? Incorporação no inconsciente coletivo, né? A teoria vagarosamente vai se miscuindo no senso comum e seus pressupostos passam a fazer parte da crença dos adeptos. A teoria se torna um fato para os que acreditam, né? A teoria se torna um fato para os que acreditam e estes passam a militar em prol do novo dogma instituído. A partir desse momento não há nada mais que possa convencer a pessoa de que aquilo não é real. Ela vai crer até o último instante da vida dela de que o artefato existe e está com os maçons em Florianópolis. Não há algo que possa ser feito. Por mais que eu apareça em público e diga que é tudo mentira, vão dizer que eu estou sendo pago, que eu sou mais um dos... você é maçom. Você é maçom. E aí já vai, né? Não tem jeito. Resultados. Quais são os resultados desse meio de experimento social? Né? Em menos de 2 anos, o vídeo já possui 230 mil acessos e, deste modo, assume seu lugar ao lado das demais narrativas mitológicas que alimentam o fascínio do homem contemporâneo. Né? Então, como é fácil você criar conteúdo na internet de cunho conspiratório, como eu falei para vocês, os passos são esses, né? Tem que haver uma fundamentação histórica, tem que haver elementos reais, né? Os incas existem, os franciscanos existem, os maçons no Campeche, em Florianópolis, existem. Você pega elementos reais e une tudo num enredo ficcional, mas que parece verdadeiro, né?